Está como por estes dias no Porto Canal com o Joel Clete, como é habitual, para olharmos para as efemérides que se comemoram e se assinalam por estes dias e também para a cultura e o património da nossa região norte. E, Joel, nesta edição vamos começar precisamente por uma efeméride do dia 5 de maio. De que é que estamos a falar? É um dia importante. Sim, olá João, é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Ele foi instituído em 2009, numa das reuniões regulares, foi a 15ª da CPLP, que todos nós sabemos, essa instituição que agrega os países cuja língua oficial é o português. E em 2009, nessa 15ª reunião da CPLP, em Cabo Verde, foi instituído então o dia 5 de maio como sendo o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Em boa verdade, já há 4 anos, desde 2004, que vinha sendo assinalado, mas a partir deste momento foi instituída pela CPLP. O que é mais interessante é que 10 anos depois, ou seja, em 2019, foi a própria Unesco que decretou o 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. A Unesco, como todos nós sabemos, é o mais importante organismo mundial, dependente da ONU, em torno destas questões do ensino, da ciência e da cultura. E, portanto, a chancela da ONU reconhecendo a língua portuguesa como algo que deve ser celebrado e ter um dia mundial. Nós estamos a falar, obviamente, para todos os portugueses, é um motivo de orgulho. O português é uma língua identitária, já nos dizia Fernando Pessoa, a minha pátria, a minha língua. E desse ponto de vista, enfim, o português não é só a língua dos portugueses, em boa verdade, dos diversos países que falam o português, até são daqueles que têm menos população. O português é hoje falado por cerca de 270 milhões de pessoas. O português, importa dizer, é a língua mais falada no Hemisfério Sul. Nenhuma outra língua do Hemisfério Sul é tão falada quanto o português. E à escala global, à escala planetária, enquanto língua materna, o português é a 4ª maior língua. Só é ultrapassada pelo mandarim, enfim, a principal língua dos chineses, pelo inglês e pelo espanhol. E, portanto, por aqui percebemos bem da importância do português, cuja perspectiva é de grande crescimento. Até 2100 prevê-se um enorme crescimento do número de falantes em português, não só por causa dos brasileiros. Os brasileiros são hoje 200 milhões, destes 270 que eu te referia, 200 milhões são brasileiros, mas até 2100 muitos mais milhões se vão somar, principalmente a partir de Angola e Moçambique. A expectativa do crescimento demográfico nesses 2 grandes países africanos é enorme e, por isso, reforçando assim a importância do português no Hemisfério Sul e à escala planetária. Deixa-me só terminar que esta pequena referência ao Dia Mundial da Língua Portuguesa com um dado que eu acho que é muito sintomático, porque eles estão sempre em cima do acontecimento, estão sempre, enfim, com uma grande perspectiva sobre o futuro, e não deixa de ser interessante que hoje existam mais de 5.000 estudantes chineses em 50 universidades na China, 50 universidades na China, a aprender o português. São dados do Instituto Camões. Portanto, é um dado muito significativo sobre como o português é entendido como uma língua muito importante. E certamente estratégica para que na China também se esteja a ensinar português e a aprender português, o que também não deixa de ser assinalável, de facto, e interessante, não é? E até surpreendente, de certa forma. Vamos avançar. Deixa-me só dizer que também o português é considerado neste momento a 3ª língua, há quem diga que é a 4ª, mais utilizada na internet. E, portanto, por aqui também percebemos, enfim, nomeadamente no Facebook e nas redes sociais. Claro que aí o peso dos brasileiros é significativo, mas sim, e portanto, como uma língua internacional, tem enorme potencial. Muito bem, vamos avançar. Queres-nos falar também de uma apresentação de um livro que já decorreu na última semana, na Capela do Rei Carlos Alberto, nos Jardins do Palácio de Cristal, no Porto. Estamos a falar de que livro, Joel? Olha, estamos a falar de um livro interessantíssimo, da autoria de Francisco Queiroz. Deixa-me dizer que Francisco Queiroz é um dos mais destacados historiadores e investigadores em Portugal sobre o período romântico. E é um livro sobre uma princesa. Estamos a ver aqui a capa do livro, uma edição book cover, que teve o apoio da Câmara Municipal do Porto. E o livro é uma biografia de uma princesa, Augusta de Montlear.
Dito assim, Augusta de Montléar não nos diz nada, mas, como tu dizias, não é por acaso que este livro foi apresentado na capela do rei Carlos Alberto, nos jardins do Palácio de Cristal. Nós todos, enfim, grande parte dos nossos espectadores conhecerão essa capela. Vamos já ver aí uma imagem, fica ali ao fundo da Avenida das Tílias. E é muito interessante porque essa capela foi mandada construir exatamente por esta princesa. Muita gente pensa que o rei Carlos Alberto foi um importante rei italiano, um rei liberal, que na sequência, enfim, de uma guerra com a Áustria absolutista, Carlos Alberto, que juntamente com o seu filho Vítor Manuel vão ser os grandes responsáveis pela unificação italiana, Carlos Alberto perde uma batalha contra os austríacos e é obrigado a resignar, deixa a coroa ao filho e vai-se exilar. Ele podia-se ter exilado, até porque ele estava muito doente na época, ele podia-se ter exilado logo ali em França, no sul de França, com bons ares, podia ter ido um pouco mais para o norte, para a Bélgica, poderia ter ido para a Espanha, mas, curiosamente, Carlos Alberto, que nunca tinha estado em Portugal, muito menos no Porto, faz uma longa viagem ao longo da qual o seu estado de saúde vai ficando cada vez pior e a sua opção foi por se exilar no Porto. É para o Porto que ele vem em 1849. Perguntaram-me, mas porquê, se ele não conhecia o Porto, se nunca cá tinha estado? Porque temos de perceber, é algo que infelizmente caiu muito no esquecimento, que nessa época, em meados do século XIX, o Porto era um símbolo internacional em torno das questões da defesa da liberdade e do regime liberal. O Porto tinha, poucos anos antes, tinha suportado o cerco do Porto durante mais de um ano em defesa de uma Constituição, em defesa de um regime anti-absolutista. O Porto tinha sofrido imenso o cerco do Porto, não é? E por isso o Porto era um símbolo internacional. E por isso este rei liberal escolheu vir exilar-se, vir viver, quem sabe morrer, porque ele estava muito mal, na cidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele não vai estar muitas semanas no Porto. Ele primeiro vai viver num hotel que existia no Largo dos Ferradores, que por isso hoje conhecemos como o Largo ou a Praça de Carlos Alberto, mas depois rapidamente ele vai viver para a Quinta da Macieirinha. Ora, alguns anos depois, uma sua meia-irmã, esta princesa Augusta de Montléar, vem visitar o Porto, agradecer à cidade a forma como tinha tratado e acolhido o seu irmão e resolve deixar uma recordação e oferece à cidade do Porto a capela de Carlos Alberto, que muitos dos nossos espectadores poderão pensar que o rei está lá. Não, ele quando morreu o seu corpo foi para a Itália e, portanto, estamos a falar de um monumento simbólico, um monumento funerário e desse ponto de vista podemos considerar para este período romântico como o maior monumento deste tipo, um monumento funerário que existe em Portugal e, em boa verdade, um dos maiores monumentos evocativos de alguém que não está lá sepultado, mas evocativo da sua morte, um dos maiores que existe do período romântico na Europa. E é um bocadinho sobre isto que nos fala o livro de Francisco Queiroz, mas fala-nos também sobre esta personalidade, sobre esta princesa que vive de um modo intenso aqueles meados do século XIX, muito em torno das dificuldades, das contradições que, a aristocracia vive na Europa naqueles finais do século XIX, e é uma mulher que tem um trajeto trágico, com alguns mistérios, adorada por uns, que a consideravam a princesa dos camponeses, mal entendida por outros, que a consideraram uma princesa louca. Enfim, tem uma vida muito, muito agitada, mas importa aqui sublinhar, João, foi ela que concebeu a capela de Carlos Alberto. Numa época em que não havia, estaria longe de haver, mulheres arquitetas, é ela que desenha a capela, que a concebe, que encomenda em Paris muitas das imagens que nós podemos ver fabulosas no interior da capela. Depois, uma vez mais, devido às vicissitudes da sua vida, ela teve que sair do Porto. É depois o construtor que vai terminar a obra, mas muito com base nesse projeto inicial da princesa Augusta de Montléar, que, graças à investigação do Francisco Queiroz, uma longa investigação de mais de 20 anos, que passou muito pela Roménia e por documentos, que existem lá, mas que agora nós conhecemos melhor esta figura que nos legou um importante monumento à cidade do Porto. E da literatura, vamos para o cinema, para a sétima arte e até Serralves. Sim, porque há poucos dias, no dia 24 de abril, tivemos em Serralves a antestreia de um belíssimo filme, um documentário que esperamos agora, a partir de agora,
começar a ver nos festivais, talvez mesmo no circuito comercial, provavelmente também na televisão, e é um documentário intitulado O Primeiro Cisa. Estamos a falar de um documentário sobre as primeiras obras que o arquiteto Cisa Vieira, o mais famoso dos arquitetos portugueses, venceu o prémio Pritzker. Convém lembrar que o Pritzker é considerado o prémio Nobel da Arquitetura, uma vez que não há prémio Nobel da Arquitetura, é considerado o maior prémio mundial da arquitetura. Nós temos dois em Portugal, Cisa Vieira e Souto Moura. Cisa venceu o primeiro. E os dois na cidade do Porto? Os dois homens muito ligados, de facto, ao Porto. O Cisa, em rigor, é de Matosinhos. Exatamente, João. E é exatamente em Matosinhos que nós encontramos as primeiras obras do Cisa, sobre o qual é feito este filme. Estamos aqui a ver imagens dessas casas. Aliás, não é por acaso, desculpe interromper, que há uma casa de arquitetura em Matosinhos, não é? Exatamente, também passa por todo esse importante legado de Cisa, mas não só. Mas, relativamente a estas 4 casas, muitos dos nossos espectadores conhecerão, elas ficam ali na Avenida Afonso Henriques, quase em frente à Igreja de Matosinhos. Hoje olhamos para elas e sim, parecem-nos casas de facto muito interessantes, mas temos que pensar que estas casas têm já mais de 60 anos. Elas são concebidas pelo jovem arquiteto Cisa Vieira, que estava a acabar o curso de arquitetura, ou tinha acabado o curso há muito pouco tempo, e para a época isto é completamente um risco, uma concepção muito, muito, muito à frente para a época. Na altura, os edifícios são mesmo mal entendidos, mesmo por alguns críticos. Alguma da população de Matosinhos chamava-lhe os galinheiros, e hoje, enfim, são um dos motivos que atrai tanta gente a Matosinhos, em torno das primeiras obras de Cisa, e há sempre, todos os dias, gente a fotografar estas obras. Ora, este filme, contudo, não é um filme sobre arquitetura. Também é um filme sobre arquitetura. Mas este filme, que foi realizado pela Sara Nunes e também a autoria do arquiteto João Rapagão, este filme debruça-se mais sobre a relação das pessoas, nomeadamente de uma família que viveu nestas casas, que já vão na 4ª geração. O pretexto para este filme foi, curiosamente, um encontro que aconteceu há já alguns anos, 60 anos depois, entre Cisa Vieira e o homem que lhe encomendou estas casas. Aliás, esse proprietário morreria alguns dias depois das filmagens desse reencontro do encomendador com o então jovem arquiteto. E o filme tem vários depoimentos, não só desse senhor, mas depois da sua filha, da sua neta, e da forma como esta família foi vivendo ao longo das décadas nesta casa, e agradecendo, de facto, enfim, a importância da arquitetura, a importância que esta casa, pensada pelo jovem Cisa Vieira, teve para eles. Portanto, é um documentário de arquitetura, sim, mas é um documentário muito interessante sobre a importância da arquitetura na concepção do habitar. E, portanto, recomendo vivamente a todos os espectadores que tenham a possibilidade de ver, então, este filme de realização de Sara Nunes, com a colaboração do arquiteto João Rapagão. E eu tive a oportunidade, felizmente, de ver este filme lá em Serralves e fiquei completamente vidrado no filme. E aqui estamos entre linhas, mas são linhas daquelas que os arquitetos desenham, mas vamos agora a outro tipo de linhas, as linhas dos comboios, até ao Festival Entre Linhas, um festival ferroviário que já conta com algumas edições e que regressa esta semana a Irmesinde, no Concelho de Valongo. Exatamente. O Valongo tem vindo a promover este encontro anual, como tu dizias, em torno das questões da ferrovia, do património. Ele começa por ser, no início, esta é já a 4ª edição, um encontro de ferroviários, mas que muito rapidamente se alargou a todos os que se interessam pela ferrovia. Durante esta semana, durante estes dias, como tu dizias, coincide com o fim de semana, 9 a 11, e à semelhança dos últimos anos, vai haver concertos, encontros, exposições, debates. É muito interessante, é um momento em que anualmente os apaixonados pelas miniaturas e as linhas de comboios fabulosas apresentam os seus trabalhos. É também um momento de reflexão sobre a ferrovia. E este ano, coincidentemente, passam 150 anos sobre a inauguração dessa relevante estação que tu referiste, que é Irmesinde. A história de Irmesinde fica marcada por esta estação ferroviária, que nós vemos agora aqui já
na sequência de uma intervenção mais recente, com uma arquitetura arrojada, mas de facto Irmesinde, fruto do da sua estação, perdeu desde o início do século XX, enfim, as suas características bucólicas, rurais, e tornou-se num importante núcleo, também industrial, e é um bocadinho sobre isso também que se irá falar neste encontro, que incluirá então esse seminário sobre a estação ferroviária de Irmesinde, ontem e hoje, e também pensando no futuro e nos projetos ferroviários que existem para esta área e que envolvem a estação de Irmesinde. Muito bem, um convite para o próximo fim de semana para os interessados na ferrovia, os entusiastas da ferrovia, como eles costumam dizer. Deixa-me só dizer que isto vai decorrer exatamente no largo da estação de Irmesinde e no fabuloso Parque Urbano de Irmesinde, que muitos conhecerão. É um belíssimo espaço, muito qualificado, e onde há espaço para todas estas iniciativas. Esperemos que o São Pedro ajude. Muito bem, Joel, vamos ainda até Barcelos, até ao Museu da Olaria. Temos que acelerar um bocadinho, claro. Estamos a chegar ao fim, mas o que é que nos queres ainda dizer sobre este Museu da Olaria? Creio que tem a ver também com questões científicas. Sim, tem a ver também com uma exposição que inaugurou muito recentemente, Bichos, Diabos e Outras Figuras do Mundo Fantástico. É uma exposição temporária do Museu da Olaria. O Museu da Olaria é um museu que fica localizado em Barcelos, conhecido centro oleiro do nosso país, e o museu é um museu nacional, no sentido em que apresenta coleções de olaria de todo o país. Esta exposição, que acompanha a exposição permanente, é uma exposição temporária, mas de alguma duração, vai até ao próximo ano, é muito centrada, como podemos ver, em todo esse imaginário do figurado, das figurinhas que são feitas pelos oleiros e pelas oleiras, bichos, diabos e outras figuras do mundo fantástico e que povoam completamente o mundo da olaria. E, sim, já agora no próximo dia 16 e 17, integrado nesta exposição, vai haver aqui uma componente de divulgação científica, um interessantíssimo encontro sobre olaria e figurado, com comunicações sobre todo o país. Deixa-me só salientar aqui, por exemplo, a comunicação sobre a faiança de Estremoz, uma outra sobre a importância da análise química das cerâmicas que os arqueólogos encontram para percebermos a proveniência de fabrico. Também o desaparecido núcleo de olaria de Coimbrões e Vila Nova de Gaia vai ser abordado neste encontro, unir conhecimentos, olaria e figurado. Há ainda uma outra exposição de que nos queres falar, no edifício Abel Salazar, desta vez no Porto. Sim, estamos já a terminar este nosso... Já não temos muito tempo, mas deixem-me só sublinhar. Estamos a falar de um edifício que todos os portuenses conhecem, e quase toda a gente que vem ao Porto conhece, o edifício Abel Salazar. Muita gente não o conhece com esta designação. Foi o antigo edifício que abrigou o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Antes disso, a Faculdade de Letras. Antes disso, a Faculdade de Medicina. Ele fica ali mesmo ao lado do quartel da GNR do Carmo. E junto ao Hospital de Santo António. E em frente ao Hospital de Santo António. E a reitoria da Universidade de Porto fez recentemente uma grande intervenção. O edifício vai ter novas valências e uma delas é exposições. Exposições temporárias, como é o caso desta, com base na coleção da Fundação Ilídio Pinho, e através de 120 quadros não só, porque também existe escultura, através de 120 trabalhos de arte, conseguimos fazer uma panorâmica fabulosa sobre o que foi este século, mais de um século, da arte em Portugal, através dos grandes nomes da arte do nosso país, incluindo Amadeu Sousa Cardoso, Almada Negreiros, Columbano, enfim, Sara Afonso, Nadir Afonso, Ângelo de Sousa e continuaria por aqui, Paulo Arrego, Eduardo Batardo, enfim, os grandes nomes, todos os grandes nomes da arte em Portugal, da coleção Ilídio Pinho, estão aqui expostas. É uma oportunidade para ir reconhecer este edifício histórico, mas não há muito tempo, porque a exposição termina agora já no final deste mês, 31 de maio, portanto, deixo aqui o alerta aos espectadores para aproveitarem. Temos 2 minutos, falta-me só perguntar-te por onde é que vamos andar no Caminhos da História desta semana. Olha, vamos regressar a Camilo Castelo Branco. Estamos por estes dias a assinalar os 200 anos daquele que é o mais famoso escritor ultrarromântico em português. Muitos conhecerão, obviamente, obras como O Amor de Perdição. Muitos não saberão, contudo, que ele tem uma forte ligação à cidade do Porto. Aqui estudou, aqui amou, aqui escreveu, aqui esteve preso, aqui teve amores e desamores, episódios fabulosos e trágicos, e é um bocadinho sobre isso que iremos falar nos Caminhos da História desta semana. A não perder, como sempre, no Porto Canal. Joel, muito obrigado pela tua presença por estes dias e até à próxima.